Amém? Esse é um dos hinos mais lindos que nós temos, né? Não está no Cantor Cristão, mas é um hino muito lindo que fala profundamente ao nosso coração. O Salmo 63, que nós vamos olhar hoje, o salmista Davi, ele estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão, e os irmãos que têm vindo às quartas-feiras têm ouvido isso. Então muitos desses salmos, ou ele estava sendo perseguido por Saul, ou por Absalão, seu filho. E ele está no deserto da Judéia. O deserto da Judéia é deserto mesmo. Só tem aqueles morros, pedras, o sol causticante. É um lugar assim bem difícil de se viver. E Davi então escreve esse salmo não por causa do local geográfico que ele está vivendo, mas por causa do que estava acontecendo na sua alma naquele momento, naquele tempo. E é normal a alma ter sede de Deus. A alma do ser humano tem sede de Deus. E ela tem sede de Deus constantemente. Não é lá de vez em quando, não. É constantemente. A alma humana tem sede de Deus. E só Deus pode dessedentar a alma. Só Deus. Porque o pecado turvou a nossa alma. E a alma, então, ela busca meios aparentemente mais fáceis de mitigar a sua sede. Então, por exemplo, a pessoa vai em busca de baladas, em busca de músicas que fala, que traz aos seus sentidos momentos, lugares, pessoas que naqueles momentos parecia que aquilo estava dessedentando o desejo da alma. E muito mais outras coisas, bebidas, drogas, prazeres os mais variados. Então a alma, ela vai em busca de satisfação, de matar a sua sede nessas coisas. A sede, todavia, ela é só saciada na pessoa de Deus. Não existe outro meio. E Davi tem essa consciência. Quando ele escreve esse salmo, ele tem consciência dessa realidade. Diante da necessidade pela qual ele estava passando, ele não procurou atalhos, mas ele vai diretamente a Deus. Não adiantava ele ficar preocupado lá, mas é meu filho, não devia ter feito isso. Ele não age dessa maneira. O exército são pessoas que eu os convoquei, que eu os treinei, e agora eles estão contra a minha pessoa. Não, ele não faz isso. Ele vai em busca de Deus. E nós queremos olhar com os irmãos, então, esse salmo, a partir do versículo 1, que vai mostrar que o deserto, ele provoca anseio espiritual. O versículo 1 diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Então Davi estava naquele lugar geográfico
E ele olha para a sua alma e diz: olha, a minha alma, ela se sente como alguém que está no deserto. A pessoa está com sede, mas não tem água. A pessoa, ela está passando fome, mas não tem o que comer lá no deserto. Ele está dizendo: a minha alma está desse jeito, mas a minha alma, ela tem sede de ti. Todo o meu corpo, todo o meu ser anseia pelo Senhor. Ele está dizendo. E por esse motivo é que eu te busco intensamente. Davi está dizendo. Então, meus amados, eu quero deixar claro para cada um de nós aqui nesta hora que estar no deserto é um privilégio do crente. Para lá, ele pode ser conduzido. O crente pode ser conduzido para o deserto. Por quê? O nosso Senhor, Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele também foi enviado para o deserto. O texto nos diz em Mateus capítulo 4, versículo 1, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então veja bem, o deserto aparentemente é mau, mas o deserto também para nós, ele é um local onde nós somos provados, a nossa fé é provada, para saber se de fato nós estamos firmados no Senhor. E o deserto nosso varia de pessoa para pessoa. O deserto pelo qual eu passo ou já passei não é o mesmo que você já passou ou está passando. Mas todos nós passamos pelo deserto. Pelo deserto lá do casamento, quando está passando por situação difícil, pelo deserto lá da familiar, quando há problemas, dificuldades com os filhos, pelo deserto financeiro, enfim, nós passamos pelo deserto. Mas Deus quer provar, quer que a nossa fé seja provada, Ele quer que nós reconheçamos até onde nós estamos, de fato, com a nossa fé firmada nele. Jesus foi levado para o deserto, não porque ele precisava provar para ele mesmo que ele estava confiante em Deus, mas para provar para o diabo que ele não cairia da mesma forma como o primeiro Adão caiu. Adão e Eva caíram. O diabo os tentou e na primeira tentação Adão e Eva caíram. Jesus sofreu várias tentações lá no deserto e ele não caiu, porque ele sabia que o Deus, o Pai dele, estava protegendo, segurando, estava dando todo o suporte que ele precisava. E é assim que nós devemos ser também. Da mesma maneira. Então, você está passando pelo deserto? Faça como o salmista Davi. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu estou te buscando intensamente. A minha alma tem sede do Senhor. E eu não quero ser satisfeito de forma alguma por aquilo que o diabo está dizendo. Olha, faça isso que vai dar certo. É o que ele está dizendo. Então, é um privilégio passar pelo deserto. Porque nós passaremos vitoriosamente, porque Deus está conosco. Nós chegaremos do outro lado, apesar dos perigos, mas chegaremos do outro lado. Então, meus irmãos, o deserto de fato é um lugar inóspito, é um lugar inabitável, falta tudo lá no deserto, a sequidão é enorme, a busca pelo socorro é desesperada. Assim o salmista se encontrava e por esse motivo ele buscou a Deus, porque a sede dele não era sede física,
mas uma sede de alma. E quem sabe, você também está tendo sede de alma, e você está sendo enganado, está tentando dessedentar a sua sede em coisas que não vai acabar com a sua sede. E hoje Deus está dizendo para você, através da palavra dele, que você deve buscá-lo desesperadamente para você atravessar esse deserto. E quando nós olhamos para João capítulo 4, versículo 10, a Bíblia nos diz que Jesus, na conversa com a mulher samaritana, ele diz para essa mulher: se conheces, ou se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aquela mulher, ela estava querendo acabar com a sua sede nos relacionamento com homens. Ela havia se relacionado com vários homens, e aquele com quem ela estava não era o marido dela. E Jesus então trabalha com essa mulher, dizendo para ela: se você me pedisse, dissesse, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. A água viva. A água viva é água perene, é água que flui constantemente, é água que satisfaz. Não é um refrigerante. O refrigerante não satisfaz, não mata a sede. Ele vai provocar muito mais sede. E ele vai provocar também problemas de saúde. Se você, ao invés de beber água, você só tomar refrigerante. Pode ter certeza? Então é assim com Jesus. As coisas que você acha que vai trazer satisfação, vai trazer realização para a sua vida, não vai acontecer de forma alguma. Nem mesmo casamento, nem mesmo relacionamento. Essa mulher, ela teve aí vários maridos. E ela não havia se casado com esse último com que ela estava. Ela achava que ela ia resolver os problemas dela. Mas não resolveu. Jesus foi quem resolveu o problema dessa mulher. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 6, a Bíblia está dizendo, o próprio Jesus, e disse-me mais, está cumprido. E João está dizendo o que Jesus falou para ele. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então, meus amados, Jesus é a origem, Jesus é a nascente da fonte da água da vida. Aquela água que ela é potável, aquela água que não vai fazer mal, que só vai fazer bem. Mas, de modo geral, as pessoas, e às vezes até nós, que temos a Jesus, achamos que de vez em quando a gente pode beber uma água que não é aquela que Jesus oferece. E aí, a gente, no ditado bem popular, toma na cabeça. Porque nós achamos que a água que Jesus e está nos oferecendo não é tão boa assim. De vez em quando eu preciso tomar uma água diferente daquela água que Jesus oferece. E é por isso que nós não vivemos bem. Muitas vezes a gente está aí acabrunhado, está triste, está em depressão, crente, porque não está tomando da água que Jesus está oferecendo. E onde é que essa água e onde ela procura, ou o salmista procura, para ser assistido? Versículos 2 a 4. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida,
por isso os meus lábios te exaltarão. Outra versão parece que diz, te louvam. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Meus amados, onde é que Davi procura saciar a sua sede? Ele procura no próprio Deus. No próprio Deus. O santuário era o local da presença de Deus no Antigo Testamento. E é interessante que Davi não tinha condições de ir lá no templo. Mas ele visualizava a presença de Deus. E mais, Davi não podia entrar na presença de Deus lá no templo, lá na tenda. Por que razão? Porque somente o sacerdote podia entrar, e Davi não era sacerdote. Ele não podia entrar. Mas ele tinha consciência da presença de Deus. E ele quer o quê? Ele quer ver a manifestação do poder de Deus. E ele diz aqui, e a tua glória. Sabe o que quer dizer isso? Quando ele diz aí que ele quer ver que ele quer contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo, Deus, eu quero ver a manifestação dos teus atributos nessa situação em que eu estou vivendo. A glória de Deus é a manifestação do que Deus é através dos seus atributos. E quais são os atributos de Deus? Onisciência, onipresença, onipotência, misericordioso, graça, fidelidade. São alguns dos atributos de Deus. Então Davi, ele queria ver o poder de Deus manifestado através da glória de Deus, que são os seus atributos. Não lá no templo, mas onde ele estava. Naquele local onde ele estava, ele queria ver. Então, meus amados irmãos, quando nós falamos da glória de Deus, nós estamos falando, às vezes a gente nem sabe. Não é verdade? Ô glória! A gente nem sabe o que a gente está falando. Às vezes usa isso aí como popularmente, no meio evangélico, o pessoal fala e nem sabe o que está falando. Mas a glória de Deus é a manifestação completa daquilo que Deus é, com todos os seus atributos. Que Deus, por isso que o salmista está dizendo, a minha alma te busca intensamente. É essa a questão, é ver a manifestação de Deus. Deus manifestando da maneira como Ele é. É isso que ele está pedindo para Deus. E é por esse motivo que ele declara que o amor de Deus é melhor do que a vida. O amor de Deus é melhor do que a vida. Porque uma vida sem Deus é uma vida sem graça. É uma vida que não tem razão. É uma vida que vive hoje pensando no amanhã em termos de comida, bebida, roupa, e em termos de ganhar dinheiro, e não se preocupa com Deus. Mas quando o salmista aqui está dizendo, olha, o teu amor é melhor do que a vida, ele está dizendo, Deus, o Senhor, a Bíblia não nos diz que Deus é amor? Está dizendo, Deus, o Senhor é muito mais importante do que a vida. Porque o amor de Deus é quem dá vida, é quem sustenta a vida. É o amor de Deus. Então ele está aqui dizendo que a manifestação da vida sem o amor de Deus é pior. Ela não tem razão de ser. E ele aqui está falando de louvar a Deus, de falar bem de Deus,
por aquilo que Deus é. Quando ele usa essa expressão, enquanto eu viver, te bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo que a presença de Deus é banquete contínuo, é festa contínua. Estar na presença de Deus é estar no melhor lugar, é na presença de Deus. E eu me lembro que há um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente usava muito a expressão: o melhor lugar é no centro da vontade de Deus. E é mesmo. É o melhor lugar. É o melhor lugar. É estar na presença de Deus. Porque nós veremos o poder da manifestação da glória de Deus. Deus usando todos os seus atributos em nosso favor, para cuidar de cada um de nós. Por isso que nós devemos desejar intensamente a Deus na nossa vida. Então a nossa alma precisa ansiar por Deus, porque nós estamos vivendo um deserto. O mundo no qual nós estamos vivendo é um deserto. E é interessante que eu estou lendo um livro que foi escrito há muitos anos atrás. E eu falei, interessante, né? O que nós estamos vivendo hoje. O que ele está falando do livro lá parece que é de hoje. Nós estamos vivendo um deserto. Deserto político, deserto econômico, um deserto moral. A situação está complicadíssima. E nós precisamos diariamente, a todo instante, desejar ardentemente, intensamente ao Senhor Deus. A nossa alma precisa fazer isso. Mas o deserto, nas vigílias da noite, é que nós vamos olhar agora. Salmo 63, versículos 5 a 8. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Viram aí? A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha alma te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Davi está falando aqui das vigílias da noite. As vigílias da noite era quando havia as trocas dos turnos, dos sacerdotes, dos guardas, era as vigílias. De outra maneira ele está dizendo, olha, eu passei a noite toda sem dormir. Ele está dizendo, eu perdi o sono. Por que ele disse que ele perdeu o sono? Porque ele disse aqui, a minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Quando nós vamos em festas, e aquela festa tem comida à vontade, tem bebida à vontade, várias qualidades e alimentos sobre a mesa. Olha, nós ficamos muito satisfeitos, porque aquilo é festa. Não é apenas alguns salgadinhos, não é? Mas é comida sofisticada, comida gostosa, comida que a gente não come no dia a dia. Não é verdade? Então é isso que ele está dizendo aqui. Que a alma dele, ela ficará satisfeita como quando tem rico banquete. E nós vimos nos versículos anteriores que a alma dele estava anelando, desejando intensamente o próprio Deus. Então, estar na presença de Deus é um banquete contínuo. É o que ele está dizendo. É uma festa que jamais tem fim. Estar na presença de Deus.
E quando ele vai dormir, até a vigília da noite, essa festa se mantém. Por que razão? Ele está dizendo aqui, ó, no versículo 6, quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Ele pensa o quê? Ele está pensando em Deus. Ele não está pensando naquilo que Deus pode proporcionar para ele. Ele está pensando na pessoa de Deus, naquilo que Deus é. Muitos crentes são insatisfeitos porque eles querem as bênçãos, mas eles não querem o abençoador. E Davi aqui está falando que ele quer é o abençoador. Porque tendo o abençoador, você tem tudo. Mas se você quiser as bênçãos sem o abençoador, você vai passar necessidade. Essa é a grande questão. Por isso que ele está dizendo isso. Não é? Por isso que ele está dizendo isso. Então, meus amados, quando você perder a noite de sono, e algumas noites isso acontece comigo, não permita que a ansiedade e o medo tome conta da sua mente. Ai, por que eu estou acordado? Será que vai acontecer alguma coisa? Alguma coisa mal vai acontecer? Nada disso. É hora de você encharcar-se, manter a sua mente encharcada com aquilo que Deus é. É tempo para você louvar a Deus, mesmo que você está deitado lá, do lado do seu cônjuge, ou lá na sua casa. Você não vai cantar em voz alta, que você vai acordar todo mundo. Mas a sua mente você pode cantar, você pode louvar a Deus. Louvores que exaltam a Deus, isso vem na nossa mente nesses momentos. E quantas vezes eu tenho cantado só na minha mente? Que daria vontade para cantar em voz alta, mas eu não posso, porque a esposa está do lado, ela vai acordar, no outro dia ela tem que trabalhar. Sabe? Então, é você louvar a Deus, é você rememorar os textos da Bíblia. Se você é um leitor da Bíblia, se você é alguém que tem investido na leitura da Bíblia, pode ter certeza que nessas insônias, a sua mente encharcada pela palavra de Deus, virá textos da Bíblia, que vai te fortalecer e vai te levar mais à presença de Deus. Pode ter certeza disso. Então lembre-se, quando você está nessa insônia, lembre-se da palavra de Deus e você vai lembrar dos atributos de Deus também, de quem Deus é. Deus é amoroso, Deus é onisciente, Deus é onipotente, é onipresente, Ele é fiel, Ele é misericordioso, Ele é gracioso, Ele é cheio de compaixão, Ele é infinito. Você vai lembrar de tudo isso. E isso vai te sustentar. No outro dia, você vai levantar para o trabalho e você não vai estar cansado. Pode ter certeza disso. Você não vai estar cansado. Porque Deus é quem está te sustentando. Você está se alegrando diante de Deus. Então, essas atitudes, meus amados irmãos, sustentam os filhos de Deus. Agora, se você é relaxado e não lê a Bíblia, se você é relaxado, ao invés de você dar valor aos louvores de Deus, e você fica encharcando a sua mente com músicas desse mundo, com leituras desse mundo que não alimenta a sua alma, a noite vai ser pesada para você. As suas insônias, você vai ficar só pensando besteiras. Só isso que vai acontecer. E no outro dia você vai estar arrebentado e sem disposição para o seu trabalho. Isso de fato vai acontecer. Então, treine a sua mente, treine o seu coração a se abrigar, como o texto nos diz, à sombra das asas do Senhor. Canto de alegria à sombra das tuas asas. Está falando de Deus. Faça isso.
você vai ser abrigado debaixo da sombra das asas do Senhor. Você vai passar em comunhão com Deus, em intimidade com Ele. Então transforme suas frustrações em vitória, na intimidade com Deus. É isso que o salmista está dizendo. Mas vamos olhar aí a experiência espiritual no deserto. Versículos 9 a 11. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos. Ele está falando, lembra? Ele está fugindo do deserto, está lá no deserto, por causa de Absalão e o exército que Absalão compôs para poder perseguir e, quem sabe, matar a Davi. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos. E se nós conhecemos a história, o que aconteceu? Muita gente morreu, o próprio Absalão morreu, foram destruídos. Isso é uma realidade. Descerão às profundezas da terra. Vai mesmo. Para onde é que vai o defunto? Não vai para as profundezas da terra? É para lá mesmo, que o texto está dizendo. Serão entregues à espada e devorados por chacais. Em outras palavras, se eles não forem enterrados, quer dizer, a espada vai matá-los, e depois, se eles ficarem o corpo estendido lá na terra, num deserto, os animais vão lá e vão devorar o corpo, os chacais. É o que ele está dizendo aqui. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca dos mentirosos será tapada. Então veja bem, a experiência no deserto é que nós vamos ver os inimigos que querem nos destruir sendo destruídos. Não é que nós queremos isso, mas é por causa da maldade do coração deles. É porque eles não se arrependem. Eles acham que o caminho que eles estão andando é o melhor e que eles precisam tirar vantagem, mas ninguém pode tirar vantagem sobre o povo de Deus. Alguém pode falar amém? Por quê? Porque nós estamos abrigados debaixo na sombra das asas de Deus. Deus está nos protegendo. É isso que o salmista está dizendo. Mas o rei se alegrará em Deus, todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Na realidade aqui, todos aqueles que fazem voto de servir somente a Deus, essas pessoas receberão recompensa, porque elas estão vivendo segundo a vontade de Deus. Mas a boca dos mentirosos será tapada. Então a experiência da alma no deserto, sem a presença de Deus, é de destruição, é de viver no fundo do poço, de derrota, de terror. Mas para o crente, mesmo passando pelo deserto, Deus não vai abandoná-lo. Então, meus amados irmãos, nós não devemos temer aos que desejam tirar a nossa vida. Por que razão? Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo, Jesus está dizendo, e não pode matar a alma. Não tenhamos medo. Não tenhamos medo. Eu estava ouvindo o presidente falando agora recentemente, em um determinado lugar. Eu não sei se ele tem consciência do que ele estava dizendo, mas ele citou esse versículo, que ele não temia quem matava o corpo dele, mas não podia matar a alma dele. Sabe? Eu fiquei assim admirado de ouvi-lo falar aquilo. Sabe? Então, isso serve para nós, isso aqui é para nós, que Jesus está dizendo. E não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Mas nós estamos abrigados. Se está na hora de nós irmos embora, nós vamos embora. Porque já está determinado os dias da nossa vida aqui nesse mundo. Como dizia minha mãe, ninguém vai ficar para a semente. Nós iremos. Mais cedo ou mais tarde nós iremos. Isso é uma realidade. Então,
nós devemos nos alegrar. Davi, então, ele está reafirmando a sua identidade através da experiência que ele estava vivendo. E é nisso, meus irmãos, que está a fundamentação alegre e enfática do que somos em Deus, que é fruto da experiência espiritual, da experiência que nós temos com Deus. Eu acho que é o último versículo, 8:16, Romanos 8:16, por favor. Nos diz o seguinte: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, se a sua fé está fundamentada em Deus, você pode ter a mesma experiência que Davi teve. Essa experiência pode ser minha, pode ser sua também. Através dessa filiação espiritual que nós temos em Deus, através de Jesus Cristo, nós temos acesso à fonte da água da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. E assim nós podemos passar pelo deserto. Lembra lá de Agar, que estava no deserto? Ela clamou a Deus, e o que Deus fez? Deus fez ela ver água no deserto, e ela tomou água no deserto, e o filho dela também, Ismael, para que não morresse no deserto. Deus não vai nos deixar morrer no deserto. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra, que fala de maneira preciosa, profunda ao nosso coração. Não permita, ó Deus, que seja apenas algo teórico em nós, mas algo prático, que a nossa alma possa dessedentar em Ti, em qualquer deserto em que estejamos passando. Que o Senhor esteja conosco. Muito obrigado por esse culto, muito obrigado pelos irmãos que vieram. Abençoe-nos o restante dessa semana e traga-nos em paz para as demais atividades que teremos no próximo sábado, no próximo domingo, de manhã e à noite. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Não saia correndo, tem um tempo aí de bate-papo, comunhão. Isso é muito precioso. Isso fortalece a nossa fé também.